Oi, pessoal. Boa tarde. Então, dando sequência, nós já vimos como utilizar o método de McCabe-Tilley para a gente determinar o número de pratos, usando o método de McCabe-Tilley. Nós vimos por meio do diagrama de equilíbrio e também por meio das linhas de operação, como que nós determinamos o número de pratos na coluna, que eu tô chamando de M aqui, a composição, desde x1, y1, até composição e equilíbrio, até o xn, YN do último prato da coluna. E também a posição ótima do prato de alimentação. Mas existem mais dois parâmetros, Na realidade, mais três, O último deles é a eficiência da coluna e nós vamos deixar por último. Então, existe agora dois parâmetros, que são importantes. Um deles está relacionado à razão de refluxo de produto de topo e o outro está relacionado ao número de pratos mínimo, porque a coluna, ela precisa, ser estabelecido um mínimo que a gente consegue efetuar a separação. O que acontece? Esses dois parâmetros aqui são inversamente proporcionais. Dentro daquilo, que a gente conhece, o que a gente conhece? F, o XF, a gente conhece D também, B, e a gente sabe o quanto a gente pretende chegar, de XD e XB. Ou seja, a gente conhece qual é a pureza pretendida, a partir desses parâmetros aqui. Qual é a pureza pretendida? E a partir desses dados, o que nós temos e o que nós precisamos alcançar é que nós vamos estabelecer esses parâmetros aqui. Só que além deles, a gente pode trabalhar com esses dois aqui. O que acontece? Um é inversamente proporcional ao outro. Quando a gente aumenta a razão de refluxo, lembrando que razão de refluxo de produto de topo é a razão entre o que retorna para a coluna e o que sai dela lá no topo. Então, quanto maior a razão de refluxo de produto de topo, significa que a gente tem mais retorno do que saída da coluna. E isso aumenta a eficiência de transferência de massa. Então, quando a gente aumenta esse parâmetro, a gente pode diminuir o número de pratos na coluna. Até que ponto? Aí vocês vão falar, até que ponto a gente pode trabalhar com essa variação? Aí que a gente precisa estabelecer um número de pratos mínimo. Porque a partir desse número, abaixo desse número mínimo, essa variação não vai fazer com que a gente mais alcance essas purezas pretendidas. Entendeu? Então, existe um limite, que a gente aumenta o produto de topo e a gente diminui os pratos da coluna. Até, o limite é estabelecido justamente a partir da pureza que a gente precisa alcançar, partindo dessa carga inicial aqui. Existem outros parâmetros também. Quando a gente diminui, que a gente consegue contrabalancear, essas variações. Por exemplo, quando a gente diminui o número de pratos, a gente aumenta um pouco o diâmetro deles, para ter esse balanço, ter essa compensação em termos de transferência de massa em cada prato. Então, existem outros parâmetros, Vertedor de saída também, Eu vou passar uma lista de outros parâmetros, todos esses vão influenciar, o processo de transferência de massa e, consequentemente, vão influenciar na eficiência da coluna, Então, a gente vai ver mais em detalhes esses parâmetros quando a gente falar em eficiência da coluna.
Mas, por enquanto, né, trabalhando com esses parâmetros aqui. Bom, quando, né, o que acontece? Produto de topo. Qual que é a linha de operação, razão de refluxo, desculpa, de produto de topo? Qual que é a linha de operação que depende desse parâmetro? A LOD não depende, esse parâmetro não aparece na LOD, né? O que é óbvio, porque está referindo ao topo da coluna. No topo da coluna, a gente tem a seção de retificação e não a seção de desorção. E também a LA não possui, né, esse parâmetro na equação. Então, a linha de operação que depende dele é a LOR. Então, é Y, né? RD sobre RD mais 1, X mais XD sobre RD mais 1. Essa é a nossa LOR. Então, a gente percebe, né, que se a gente varia o RD, a gente vai variar diretamente a linha de operação da retificação. E se a gente observar aqui, ó, diretamente a inclinação dessa linha de operação no diagrama. Se o RD ele tende, né, a infinito, então, se a gente assume uma grandeza muito alta para RD, o que acontece? Esse 1 aqui, né, somando na equação, ele pouco, né, vai influenciar. Então, a nossa inclinação, RD sobre RD mais 1, vai tender, né, a ficar igual a 1. Então, à medida que a gente varia RD, a razão de refluxo do produto de topo, a gente vai estar isso vai estar influenciando diretamente a inclinação da linha de operação.